seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dúlios. Estamos muito felizes hoje com esse episódio que vamos gravar aqui. A gente vai receber uma profissional que, por incrível que pareça, ainda não teve aqui no nosso canal. A gente já está gravando, acho que hoje é o episódio 40, e a gente ainda não tinha tido uma fisioterapeuta. E é óbvio que se eu tinha que trazer uma fisioterapeuta, tinha que ser uma fisioterapeuta muito especial, uma pessoa que eu gosto muito. Então, eu convidei para falar aqui pra gente hoje a Jane Mendes. Ela é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional da criança e do adolescente. Ela tem formação em Bobat, Pediasuite, terapia manual pediátrica e em auriculoterapia clínica. Então, agora a gente vai conversar com ela e entender um pouquinho o que é tudo isso. Tudo bom? Olá, Ana? demorou, Obrigada. mas tu veio, né? Tu fugiu. Sim, te agradeço pelo convite, né? Sempre muito especial estar contigo e a gente poder conversar. A gente tem uma troca boa, né? A gente conversa muito, né? Na vida, assim. E tinha que ser tu, né? Eu sei que tu tava com vergonha, que tu não queria vir. Porque a gente é algo que não é do nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia é com o paciente, né? Com as famílias, nos domicílios. Então, é algo atípico para nós. A gente fica desconfortável, Claro. mas já vai passando, assim. Tu sabe que muitas pessoas, né, que vêm aqui, elas chegam tensas, porque de fato não faz parte da realidade do trabalho. Eu mesma, quando eu comecei, os primeiros, eu ficava muito nervosa. Mas daqui a pouco começa a ir, porque também a gente está falando sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho. Algo do nosso cotidiano, né? Então, como isso faz parte muito da nossa vida, então acaba que é muito natural falar sobre isso. Então, quando tu vê, assim, tu embala e tu nem percebe, quando acabar, tu vai me dizer que passou voando. Jane, conta um pouquinho pra gente, para as pessoas te conhecerem, né? Então, te apresenta, quem é a Jane, né? Por que tu foi para fisioterapia? Por que tu foi por esse caminho, né? Infantil, pediátrico? O que te levou a seguir esse rumo aí na tua vida que tu exerce com tanta paixão? Bom, eu vou explicar um pouquinho. É isso Se aí. ficar muito longo, tu já me corta. Não, pode falar. Mas hoje a Jane, ela é a responsável técnica da Neuroafetive, né? Mas tudo isso começou bem antes, né? Assim, quando eu escolhi a fisioterapia, né? Eu acho que eu sempre tive um dom, assim, de cuidar, né? Essa vontade de cuidar, de tocar as pessoas, eu gostava de fazer massagem, quando eu era menor, né? E aí, um dia, surgiu uma oportunidade de conhecer um pouquinho melhor sobre fisioterapia, e ali eu já decidi. Iniciei a minha formação na UBRA, né? Como nós não tínhamos muitas condições, eu acabei tendo que sair da UBRA, a gente foi para o IPA, porque era mais barato, mais em conta. Terminei a minha formação, acho que em 7 anos, assim. Levei bastante tempo por conta da questão financeira. Mas, no meio da graduação, eu já comecei a me interessar pela parte da neuro, né? É algo que, assim, eu sempre gostei de crianças, né? Mas é algo que me movia, assim. Eu tinha interesse em saber mais. Eu via as crianças na rua, pessoas com deficiência, um cadeirante, eu ficava indagando aquilo, né? Sobre como que poderia ser o tratamento, enfim. E aí, até que surgiu, um dia acabei conhecendo uma instituição, né, que abriga crianças com paralisia cerebral. E na primeira vez que eu ouvi sobre essa instituição, parece que assim, me deu um foco, assim, não, eu preciso entrar nessa instituição. E foi o que eu fiz, eu fui aos pouquinhos, eu ia conhecendo conheci uma pessoa que já tinha feito um estágio lá, e falei, nossa, eu queria muito fazer estágio. E aí ela me conseguiu, eu fui para esse estágio, né, nessa instituição. Isso foi em 2006, e eu fiquei até 2019 nessa instituição. Sério? Sim. Nossa. Isso, né? Comecei como estagiária, depois fiquei como autônoma, né? E em 2010 eles assinaram a carteira, enfim, fiquei como fisioterapeuta mesmo, né? Trabalhei à noite, trabalhei em outros turnos, assim, e depois assumi a responsabilidade técnica da instituição. Nós tínhamos uma equipe grande de 8 fisioterapeutas. Em 2019, daí eu acabei pedindo para sair, porque eu já estava com, né, uma agenda de domicílio, e a ideia de ter uma empresa, né, uma empresa minha,
que eu pudesse trazer essa experiência que eu tinha ganhado lá, né? E foi, com certeza, assim, o meu grande aprendizado. De 2006 até 2019, eu digo que eu aprendi tudo que eu sei hoje. Né? A gente sempre está aprendendo, né, com os nossos pacientes. Mas lá eu aprendi, eu acho que a essência da neuroafetive. Que legal. E aí, então, tu foi muito por esse caminho, então, mais do neuro, né? Isso. Que são as pessoas com paralisia cerebral. Tu atende síndromes autistas, Também, enfim. a gente, o meu enfoque sempre foi a paralisia cerebral e os pacientes mais graves, né? Que têm um comprometimento maior, às vezes tem um comprometimento de parte respiratória também, cognitivo. Então, hoje eu atendo paralisia cerebral, algumas síndromes e a gente atende autistas também, nível 3 ou autistas que às vezes está associado junto com a paralisia cerebral, né? Que isso também é muito comum. Sim. Então, a gente atende esses pacientes que são mais debilitados, né? Que fazem a domicílio o seu tratamento. Sim. Eu gravei no episódio passado com uma psicóloga e ela me comentou que 80% dos autistas têm comorbidades. Sim. Então, a gente está sempre trabalhando com diagnósticos que andam em conjunto. Com certeza. Os pacientes da paralisia cerebral, por exemplo, que eu tenho no escritório também, assim, eles também têm outros... Sempre tem CIDs associados, Sim. né? Dificilmente é um CID só, né? E como é que é esse teu atendimento, assim, a essas pessoas, né? A gente sabe que a paralisia cerebral, eu não sei dizer, aí tu me corrige, porque aqui a gente fala mais de autismo, mas também é como se tivesse níveis, assim, né? Então, Sim. tem os que são mais debilitados e tem os que têm um nível menor de... Me explica mais ou menos como é que é isso. Então, a paralisia cerebral, ela é uma lesão, né, no cérebro imaturo. Então, a gente tem uma lesão lá antes do nascimento, durante o nascimento ou após o nascimento. Né? Até os 2 anos de idade, a gente considera uma paralisia cerebral. Tem uma lesão que ela é estável, ela não se modifica, né? Ela não aumenta, ela não é progressiva, mas existe uma lesão ali, né? Que daí, por N motivos, podem ocorrer, né? Inclusive após o nascimento, né? No período neonatal e mesmo questões de afogamento, né? De hipóxia na hora do parto. Então, a gente tem várias questões que podem gerar uma paralisia cerebral. Né? Então, às vezes a gente tem, junto com essa paralisia cerebral, a gente tem uma deficiência visual, a gente tem uma deficiência cognitiva, né? E, às vezes, alterações comportamentais que podem estar dentro do espectro autista, né? Então, isso tudo a gente... faz essa avaliação junto com a equipe médica também, com os laudos médicos, né? Para daí prescrever um melhor tratamento. E geralmente o tratamento, ele é um tratamento multidisciplinar, né? Ele é exatamente, né, como a gente sempre fala aqui do tratamento do autismo, o tratamento, por exemplo, para a paralisia cerebral e para outras síndromes está muito relacionado a um tratamento multidisciplinar. Então, é o teu trabalho como fisioterapeuta em conjunto com outros profissionais, o terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, enfim, né? Sim. Inicialmente, eu comecei trabalhando sozinha, né? Mas, como eu vinha dessa instituição onde a gente tinha uma equipe multiprofissional com físio, fono, TO, e a gente discutia muitos casos e fazia atendimentos transdisciplinar, né, que é em conjunto com um foco único do mesmo objetivo, né, eu sentia muita falta disso. Principalmente para o paciente que é mais grave, que tem questões associadas, né, como eu estava te falando, tu perguntou dos níveis, né, a gente tem níveis ali de 1 a 5, né, na GMFCS, que a gente chama. E aí, o 5 sendo o paciente mais grave, né? E esse paciente 4, 5, ele vai precisar, com certeza, de uma equipe. Né? A gente não consegue trazer todo o resultado que a gente gostaria somente com a fisioterapia. E, às vezes, os pais têm essa impressão, né? Eles chamam para fazer avaliação e questionam, não, ele precisa de fisioterapia. Mas a realidade é que tem questões comportamentais associadas àquele quadro motor. Né? Tem questões associadas com o quadro de deglutição, de disfagia. A gente não consegue trabalhar o motor numa criança que não está conseguindo engolir a própria saliva.
né? Então, às vezes a gente tem que educar a família nesse sentido de que o resultado que ela espera vai vir mediante uma equipe, né? Então, a gente faz uma avaliação inicial do que é o adequado, né, para essa criança que tem múltiplas condições. Uhum. E a gente sabe, né? A gente vê, assim, muito... tu no teu trabalho, eu vejo bastante no meu, assim, eu recebo muito laudo de retorno, de como está ocorrendo o desenvolvimento. E a gente vê que mesmo nesses pacientes mais graves, a gente consegue ter ganhos muito significativos, né? Com um tratamento intensivo, multidisciplinar, né? Com certeza, sabe, Rosana? Isso é algo que os profissionais, muitos colegas ainda não entendem, que o paciente mais grave, ou às vezes o adolescente, que já não é mais aquela criança, aquele bebê, né? Porque hoje em dia tem um foco muito grande no bebê, na criança pequena, e é totalmente, assim, incompreensível, porque é um momento que o cérebro está absorvendo tudo, né? A neuroplasticidade, mas a gente também tem ganho nos pacientes maiores, nos pacientes mais graves, tá? E isso a gente observa dia a dia, assim. Eu já observava isso na instituição, porque lá são pacientes adolescentes e adultos com paralisia cerebral, e a gente já observava ganhos. E em casa, agora, no domicílio, a gente continua observando, sabe? Pacientes que estão tendo objetivos alcançados. Porque às vezes não é o objetivo caminhar. Às vezes nem é isso que a família espera, né? A gente, hoje em dia, está sendo muito falado sobre o tratamento centrado na família. Tá? E a gente segue isso. Então, a gente sempre questiona qual é o objetivo da família com aquela criança. Porque eu, como terapeuta, eu posso ter um objetivo. Mas será que aquilo é importante para aquela família? Né? Então, a gente tem observado grandes coisas acontecendo em adolescentes, em adultos com paralisia cerebral, em crianças maiores, né? Então, às vezes, ficar em pé, que a mãe nunca tinha visto, né? É um sonho realizado. Sim. Né? Aquela criança que não conseguia nada via oral, está começando a provar um gosto, né? E a mãe fica assim feliz de poder fazer uma bananinha amassada para a provinha na hora da fono, né? Então, a gente, dentro da equipe multiprofissional, a gente consegue esses avanços, mas porque a gente está trabalhando junto, né? Essa deglutição vai melhorar ao momento que melhorar o controle de cabeça, o controle torácico, isso a gente está trabalhando na físio, então é um trabalho em conjunto. Sim, e é bacana a gente falar sobre isso, assim, porque a gente tem, eu tive recentemente num processo, até que eu conversei contigo sobre, em que a gente fez uma solicitação de tratamento, foi feito um estudo social na casa do paciente, e a devolutiva do médico, da família, que esteve lá na casa daquele paciente, era de que não se devia dar aquele tratamento para aquela pessoa, já era um adolescente, né? Porque ele não tinha mais ele não tinha mais objetivo. Era como se, então, se estivesse invalidando qualquer prognóstico, qualquer possibilidade de qualquer coisa para aquela pessoa. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, que até mesmo para uma qualidade de vida daquele paciente ali, talvez diminuir dor, talvez, enfim, tu vai saber nos falar isso melhor, mas não se pode desistir de ninguém e classificar aquela pessoa como invalidar tudo que se possa, né? E tu sabe do caso, porque eu te pedi ajuda, né? Com laudos, enfim. Conta um pouquinho pra gente, então, sobre isso, assim, como que tu tá enxergando esse movimento e o que a gente pode tentar fazer para mudar isso? Isso é algo bem presente, assim, no nosso dia a dia. A gente tem observado cada vez mais famílias de adolescentes que já não estão em nenhuma instituição, porque, enfim, é tratado como manutenção e não que terá novos ganhos. E a gente acaba encontrando casos, assim como esse, né, de que um profissional da saúde alega que não tem nada de objetivo com aquele paciente, né? E aí aquela mãe faz o quê? Né? Se nada pode ser feito pelo seu filho que tem um autismo nível 3, que tem uma paralisia cerebral associada,
que tem um comportamento agressivo dentro de casa, que não consegue socializar, que não consegue comer com a própria mão. O que essa mãe vai fazer, né? Se não tem mais nada para ser feito, né? Onde está alguma atividade para essa pessoa, para esse ser humano, né? Alguma coisa pode ser feita. Hoje, tu traz aqui inúmeros profissionais que trabalham com autismo, né? Que têm as suas metodologias específicas, que estudaram muito para isso. Então, sim, existe o que fazer, mesmo em casos mais graves. Claro que isso demanda, né? E demanda profissionais de qualidade, um tempo maior de tratamento, de terapia, né? Uma frequência maior. Mas existe o que fazer. E se existe, essas pessoas têm esse direito, né? E isso é tão importante da gente falar, né? Porque essa realidade que a gente tem, assim, via processual, a gente às vezes tem, por exemplo, juízes decidindo um tratamento médico. Sim. Então, olha que coisa mais esquisita, né? Primeiro que o juiz não tem nenhuma capacidade técnica de prescrever um tratamento médico. Então, eu recebo seguidamente. Eu peço 4 físio, 4 fono, 4 TO, e o juiz diz, não, só dou 2 TO. Com base em que um juiz pode dizer que não vai dar tanta terapia porque é demais? Ele nem sabe, ele não conhece aquela realidade, né? E é uma realidade que muitas pessoas não conhecem. É uma realidade que o público em geral não conhece. Quem está dentro, as mães, as famílias, os profissionais. Mas quem está vendo de fora, entende? Qualquer fisioterapia serve. Só que não é assim. Quando a gente faz a formação na faculdade, a gente passa pela parte da neuro, a gente faz estágios, mas é tudo muito superficial. E não é porque as faculdades não são boas, é porque a neurologia, a neurofuncional, a reabilitação neurológica, ela é muito profunda. Para quem realmente estuda sobre isso e quer aprender mais, ela é muito profunda. Ela tem muitas camadas, além de alongar. Né? Então, é completamente diferente. Um tratamento especializado e uma fisioterapia convencional. Até porque as clínicas que nós temos de fisioterapia convencional, elas estão mais acostumadas a trabalhar paciente ortopédico, né, traumatologia. Então, o paciente neurológico, que ele precisa de algo diferente, especializado, às vezes acaba não acontecendo, né? E isso é importante a gente falar, porque a gente tem uma dificuldade grande, por exemplo, quando a gente pede o tratamento via SUS, né? E tem muito juiz e muito entendimento que diz que como essas terapias especializadas, elas não estão lá no rol do SUS, do tratamento do SUS, os municípios não são obrigados, então, a disponibilizar esses tratamentos. E aí eles determinam que seja feita uma fisioterapia tradicional. E aí eles querem, por exemplo, que o valor dessa fisioterapia seja o valor de uma fisioterapia de uma reabilitação do tornozelo, né? Que é uma coisa completamente diferente. A gente está falando de uma demanda muito diferente sobre isso, né? Então, como é que eu trago sempre esse meu olhar jurídico, né, sobre as questões, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, eu acho que tem que fazer com que a sociedade também entenda, porque só a partir do momento em que as pessoas entenderem o que de fato a gente está falando é que a gente pode pensar numa mudança daqui para frente, né? Então, a gente tem que, quando a gente fala em métodos, né, quando a gente, por exemplo, entra com um processo contra um plano de saúde, num autista, por exemplo, a gente não pode questionar método. E a gente consegue usar essas legislações, por exemplo, que existem para o autista, as resoluções da ANS, a gente consegue usar muito para uma paralisia cerebral, para alguma síndrome. A gente consegue usar por analogia. Mas quando a gente fala de SUS, o SUS não dispõe desses profissionais. Então, assim, o tratamento que uma pessoa com paralisia cerebral recebe no SUS, bom, isso a gente nem, né, é completamente aquém do que aquela pessoa venha precisar.
né? E não se fala em inclusão de novas especialidades médicas. E isso é muito importante, então a gente precisa justamente estar aqui falando sobre a importância desses métodos especialistas, justamente por essa questão mais generalista da faculdade. Sim. Né? E tu não é a primeira que me diz isso. Todos os profissionais que eu escuto aqui, fono, TO, psico, todo mundo fala que para poder atender, né? No teu caso, tua especialidade maior é a paralisia cerebral. Sim. Mas para atender um autista, por exemplo, que tem um transtorno, é necessária especialidade, porque justamente na faculdade não se fala disso. A própria medicina não fala disso. Os neurologistas, eles não entendem. Claro. Eles só vão conseguir falar sobre isso depois que fizerem as especialidades. Uhum. Então, a gente precisa falar sobre a importância desses métodos especiais. Né? E é muito diferente, sabe, Rosana? O método e também a questão da frequência, né? Hoje em dia, o que os pacientes com menor poder aquisitivo têm de tratamento é 1 vez por semana. E a gente sabe que isso não vai trazer resultado. Né? O paciente grave, neurológico, ele precisa de intensidade de tratamento. Às vezes tem problemas respiratórios associados. Né? Então, e a terapia especializada, ela é muito diferente. A gente trabalha com manuseios, independente do tamanho da criança, do tamanho do adolescente. Né? Porque é um corpo que está sem mobilidade. É um corpo que tem alteração motora, que tem alteração de tônus, que não consegue, às vezes, controlar a cabeça, não consegue controlar o tronco. Só que associado a isso, às vezes, já tem uma alteração visual, do motor visual, né, que a gente chama. Então, precisa de uma estimulação visual. Então, como que isso vai ser trabalhado? Como que o resultado vai vir através de um simples alongamento, de um simples sentar na beira da cama, ou sair da cadeira de rodas e se colocar num andador para treinar passos, se a gente não tem a base lá atrás? Aquele paciente está todo numa postura assimétrica, né? Assimétrica de um lado, de um jeito, do outro lado de outro, né? E aí vai para um andador, trocar passos. Isso não é o tratamento, né? A gente precisa dar base para aquele paciente, né? Trazer ele para mais próximo do normal. Isso é algo que a gente não aprende, assim, no geral, né? Um fisioterapeuta generalista não tem esse conhecimento. Sim. Jenny, fala um pouquinho pra gente. Eu vejo muito o Bobat, né? O Bobat é, dentro das especialidades da físio, é o que mais eu vejo nos laudos médicos. Explica um pouquinho pra gente o que é o tal do Bobat. O Bobat é um conceito, né? É um conceito neuroevolutivo. Então, a gente trabalha com desenvolvimento motor. A gente observa e faz uma avaliação diferenciada nesse paciente, entende o padrão motor dele, a alteração de tônus, como que esse tônus, que é o estado de tensão, né, da musculatura, como que esse tônus se comporta em diferentes posturas, e a gente aplica o neurodesenvolvimento, né? A gente tem um conhecimento amplo do neurodesenvolvimento normal, típico do bebê, e a gente aplica isso na criança, né, que teve um atraso de desenvolvimento ou teve uma interrupção desse desenvolvimento, né? Então, a gente aplica o neurodesenvolvimento, o desenvolvimento motor normal, através de manuseios, de posturas. Sim. E o PediaSuite? PediaSuite já é uma terapia intensiva, né? Então, a gente faz o PediaSuite também a domicílio, com o uso da gaiola terapêutica, né, com o uso de veste, e é feita uma terapia intensiva ali, que é de 3 a 4 horas. E também com equipe multiprofissional no atendimento, mesmo dia. 3 a 4 horas? Sim. Só que são feitos 4 protocolos ao ano, né? E aí, entre esses protocolos, a gente faz uma manutenção. E daí, na manutenção, é menos horas, né? 4 horas diárias são durante um mês, que seria o protocolo durante 20 dias, 20 dias úteis, né, que seria de segunda a sexta, durante o mês inteiro, de 3 a 4 horas por dia. E nessa gaiola que fala,
é como se o paciente fica em pé. Sim, através de tracionadores, né, e de, faixas com tensão, a gente consegue colocar o paciente em pé. Claro que para esse protocolo, o paciente tem que ter alguns pré-requisitos, né? Então, não pode ter luxação de quadril, que é algo bem comum, às vezes, na paralisia cerebral, que a gente precisa ter um controle, né? Escolioses muito avançadas. Então, a gente tem que ter alguns cuidados que não é para todos os pacientes que são indicados o PediaSuite, porque a gente vai colocar em pé. A roupa, a própria veste, né? Do PediaSuite, ela tem os tracionadores. Eles colocam uma roupa. Isso, tem uma roupa, né? Que é o suíte. E nessa roupa tem os tracionadores, que ali a gente organiza o paciente, organiza a postura do paciente. Então, se eu tenho um paciente com uma hipercifose, eu vou lá e vou tracionar mais atrás, só para dar um exemplo, assim, para tentar alinhar melhor o tronco, né? Então, a ideia é trabalhar dentro de uma funcionalidade, né? Com o paciente mais alinhado possível. Então, aí a gente coloca essa veste, coloca um cinto, prende o paciente na gaiola através dos elásticos, e aí ali a gente pode fazer diferentes tipos de exercícios funcionais com ele e alguns outros em outras posturas também. E deve ser muito legal, porque muitos pacientes acabam que não ficam em pé. Então, deve ser um momento em que, para eles, deve ser uma sensação muito boa de estarem ali de pé. De até ver o mundo sobre um outro ângulo, né? Sim. Porque um dia eu vi, assim, que... Aí, tava até falando de uma criança que eles têm uma coisa de... Tipo, eles estão sempre olhando para cima, né? Agora eu lembrei. A ecoterapeuta que teve aqui, ela comentou que a ecoterapia tem uma coisa muito bacana, porque é o momento em que a criança olha para baixo para falar com as pessoas, né? Porque ela tá alta. E porque geralmente a criança olha para cima, né? Então eu imagino que a questão desse olhar dessa pessoa ao se perceber de pé. Muda muito. Muda muito. Isso, a gente, além do PediaSuite, a gente tem outras maneiras de colocar esse paciente em pé, né? Mesmo os mais acometidos, né? Com suspensão mesmo, sem ser na gaiola. A gente tem coletes que a gente pode suspender, fazer treino de marcha, com o próprio andador mesmo. E a hora que tu coloca esse paciente, assim, a primeira vez, ou... Primeiro que a família fica... né, em um momento que, às vezes, ela está buscando aquele momento para tirar uma foto, para... tô do lado do meu filho em pé, sabe? Então, é uma realização muito grande para a família, para nós também. E a entrada sensorial que está tendo para esse paciente é enorme. Né? Ele está se sentindo numa postura que ele nunca observou. A linha do olhar é outra, a altura das pessoas, como tu diz, é outra, né? Então, também é um passo a mais para ele e aos pouquinhos a gente vai trazendo essa realidade, colocamos o primeiro dia, vamos colocar de novo, e a gente vai indo até que a gente começa a trazer ganhos dessa postura em pé, né? Que são vários, até para a parte respiratória. Uhum. Para a parte intestinal também, né? Os pacientes ficam muito tempo sentados, a maioria tem constipação intestinal. Então, já se sabe que a postura ortostática, a postura em pé, ela também favorece o funcionamento do intestino. Então, a gente está falando de um todo, né? Então, às vezes, por mais que tu saiba que aquele paciente não vai andar, ele não vai ficar de pé, mas ele ficar em pé durante o tratamento traz inúmeros outros benefícios para a vida dele. Benefícios, pacientes. Ficar em pé também, uma das grandes importâncias é a questão óssea, né? A questão da mineralização do osso. Então, quando a gente tem um paciente acometido, mais grave, que não consegue ficar em pé por questões de encurtamentos ou porque não tem um tratamento especializado, a gente frequentemente vai encontrar um quadro de osteopenia, de osteoporose. Às vezes acabam fazendo fraturas espontâneas. Sim. E isso a gente poderia melhorar ou evitar colocando o paciente em pé, porque o osso precisa receber carga. Né? Sim. Nossa, coisas que eu nunca tinha nem parado para pensar, mas é muito verdadeiro. E aí a gente volta, então, para aquele caso em que o médico disse que não há o que se fazer com aquele paciente. Exatamente. Então, ele condena aquele paciente a viver acamado para o resto da vida, sem nenhum tipo
E aí, como fica esse intestino que não... Como sim. fica os ossos dele, né? Exatamente. Então, tem uma funcionalidade em estar em pé. Todas essas que a gente falou, né? Questão intestinal, questão respiratória. Então, aquele paciente não vai caminhar sozinho? Não. Mas ele está em pé. E em pé ele pode fazer outras atividades. Ele enxerga as coisas de maneira diferente. Então, ele está tendo estímulo sensorial também. Então, a ideia também do Bobat, inclusive, é trazer funcionalidade, né? Então, a gente não trabalha com exercícios, a gente trabalha com manuseios. E os manuseios precisam ser funcionais para a vida daquela criança, daquele Vamos adolescente. explicar para uma pessoa como eu, que não tem ideia do que tu tá falando. O que eu, Rosana, conheço por fisioterapia? O que eu já fiz, né? Tocou uma perna doendo, vou lá e faço uns exercícios, ponho uns laserzinhos, uns eletrodos, é o que eu conheço. Aí aqui a gente está falando de outra coisa. O que é a diferença de fazer exercícios e manuseios? O exercício é algo mais fechado, né? Então, vamos, por exemplo, no nosso caso da neuro, né? Nós vamos botar sentado o paciente. Né? Isso seria um exercício, botar sentados e sentar e levantar, isso é um exercício. O manuseio é algo mais específico para aquele paciente e específico dentro da função que o paciente quer realizar. Né? E quando a gente está falando de paralisia cerebral, dos pacientes mais graves, que não conseguem, às vezes, controlar o tronco e a cabeça, o manuseio, a gente começa lá no chão, deitadinho, no rolar. Num simples rolar que aquele paciente não consegue. Então, eu facilito com a minha mão ou com o meu corpo, eu facilito o rolar desse paciente. E inibo as posturas anormais que ele está tendo. Porque, às vezes, esse paciente rola, mas rola com um padrão anormal. Né? Que é o que ele consegue. Então, a gente não reforça esse padrão, a gente inibe esse padrão e tenta trazer uma adequação para esse rolar. Né? Então, seria isso os manuseios, né? É algo mais próximo do corpo do paciente, é sentir o corpo do paciente, é personalizar para cada indivíduo, conforme a nossa avaliação. Né? E é importante dizer que dentro da paralisia cerebral a gente vai ter uma gama enorme de características. Nenhum paciente é igual ao outro. A gente tem N fatores. Mas o meu filho tem tetraparesia espástica e o dela também. Mas é completamente diferente. Né? E o tratamento também vai ser diferente. Então, isso também é importante, porque às vezes a gente tem ganhos nos pacientes e aí outras mães vêm e, nossa, eu também quero, mas cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter a sua maneira de trabalhar, vai ter as suas habilidades e as suas deficiências, os seus déficits, né? Então, a gente avalia, a gente começa sempre avaliando o paciente pela habilidade, o que ele consegue, o que é positivo nele. Porque até numa criança grave que está ali acamada, tem algo de positivo. Bom, é o olhar. A gente tem uma paciente que é legal de contar que quando eu cheguei, assim, era uma menina muito parada, muito quietinha, com um sensorial mais baixo, que a gente chama, né? Que fica mais quieta no ambiente, que não interage, que não sorri. Um quadro motor muito grave, uma traqueostomia. Mas eu olhei para a mãe e eu disse, tem uma coisa muito legal nela, que é o olhar. O olhar dela é fantástico. Ela está buscando o ambiente, alguém fala, ela olha, ela está presente, ela quer participar. E já fazem 4 anos que a gente está trabalhando com ela, e hoje é uma menina que... Ela evoluiu o motor? Sim, ela evoluiu alguma coisa de motor. Mas ela evoluiu numa maneira na parte de comunicação através do olhar. Hoje ela usa um computador com um mouse ocular, né, para comunicar as coisas que ela quer. Então, através do olhar, que era o ponto forte dela, a gente conseguiu trazer coisas, inclusive do motor. Ela nos dizer que ela gostaria de ficar em pé, que ela quer, entendeu? E a gente solicitar e ela responder através do olhar. Então, essa parte facilitou o motor. E é algo que
muitos profissionais poderiam chegar e dizer, nossa, não tem nada para fazer com essa criança. Uma adolescente já com uma traqueostomia, com N deformidades. Mas a gente tem que enxergar a parte positiva e trabalhar em cima daquela parte positiva. Sim. E esse olhar do profissional é muito importante, né? Esse olhar atento, assim. E quem tu acha que é a pessoa mais apta a fazer esse diagnóstico? É o fisioterapeuta? É o neuro? Quem é que consegue fazer essa avaliação e perceber essas nuances de cada paciente? O que a gente percebe, né, Rosana? Hoje em dia, a família sempre procura inicialmente o médico, né? Fazer uma avaliação com o neuro, mas a gente sabe que a especificidade daquele caso, terapeuticamente falando, são os terapeutas que vão conhecer e vão saber, né? Que vão poder avaliar mais profundamente, né, as necessidades daquela família e daquele paciente em específico. Inclusive em relação a essas metodologias específicas para se trabalhar, né? Então, a gente observa, assim, as famílias vão, os médicos, eles indicam as terapias, mas muitas vezes eles não indicam os métodos, né? Alguns sim, né? Acho que isso já tem melhorado bastante, assim, sabe? Mas talvez o ideal fosse que eles nem dessem o método. Que eles colocassem que o método deveria ser definido pelo terapeuta que vai lá, de fato, atender aquela criança. Porque eu acho que o profissional, o físio, o TO, o fono, são esses os terapeutas capazes, então, de perceber, e não só de perceber qual vai ser a prescrição médica, mas até do desenvolvimento, porque esse tratamento, ele não é um tratamento congelado. Não. Ele é um tratamento que vai mudando, né? Imagino eu, né? Então, vocês começam com 3 físio por semana, daqui a pouco tu vai entender que ele precisa de 5, porque ele está respondendo muito bem, se ele for mais estimulado, ele vai ter um retorno. Daqui a pouco faz 5, daqui a pouco tu vai dizer não precisa tanto, tá muito cansativo, vamos reduzir. Então, esse tratamento, e isso é o profissional que está ali todo dia, que tem condições de fazer esse inclusive entendimento, pelas né? questões respiratórias. Às vezes a gente tem ali um atendimento semanal de 3 vezes na semana e aquela criança entrou num quadro respiratório. E aí? Né? Então, e aí passa a ser uma demanda que precisa ser trabalhada todos os dias, naquele momento agudo. Né? As bronquiolites, a gente está com muito caso dos nossos bebês com bronquiolite. E aquilo se estende 10 dias ali. Então, e é algo que a gente tem que estar diariamente trabalhando. Né? Sim. Então, com certeza, nós como terapeutas estamos mais próximos do paciente, mais próximo da família, para estar avaliando e reavaliando, né? E tomando as melhores decisões de que caminho seguir dentro do tratamento. E vocês sentem abertura dos médicos? Porque quem faz a prescrição, por exemplo, pelo menos para os processos, que é onde chega até mim, a prescrição vem de um médico. Como que é a abertura dos médicos com vocês, assim, para fazer... Porque deveria estar todo mundo junto, né? Eu fico imaginando, assim, no mundo ideal, né? No mundo ideal, o médico, o Joãozinho consultou com o médico e tem toda a equipe aqui. Um grupo de WhatsApp com o médico, com a equipe, onde todo mundo trocasse informações sobre ele para juntos todos entenderem qual o melhor tratamento. Deveria ser assim, mas a gente ainda tem muita resistência. A gente ainda tem mais resistências do que aberturas, com certeza. A gente sempre procura enviar uma carta, trocar informações, né? Passar uma devolutiva para o médico. Olha, já fez 3 meses de tratamento. A gente costuma ter também ali avaliações quantitativas para passar, né? E demonstrar a evolução desse paciente. Mas eu vou te dizer que às vezes não vem retorno, às vezes, né? O médico diz, não precisa olhar. Então, existe ainda essa resistência, né? E o que a gente faz é orientar a família. Olha, faço avaliação e deixo uma carta para o médico e oriento a família. Olha, o que ele precisa são esses tratamentos, essas técnicas, com essa frequência. Eu vou até as casas. E muitas vezes a família, nossa, eu nem sabia que ele precisava disso.
Nunca ninguém me disse, sabe? E será que nunca ninguém disse por causa disso? Porque acha que aquilo não vai funcionar para aquela criança que é tão grave. Ou para aquele adolescente que já passou da idade de ser tratado numa instituição, né? Então, as famílias estão muito carentes de saber, né? De saber o que tem hoje para os seus filhos, o que tem de tratamento. E assim é para dispositivos, né? Dispositivos auxiliares, andadores, cadeiras especiais, vestes, né? Como a gente tem vestes específicas para utilizar, como o Teratog, que é uma veste bem coladinha no corpo, que a criança pode colocar por baixo, que aumenta o estímulo sensorial e proprioceptivo, né, do corpo. Então, isso tem pacientes que a gente vai indicar, e isso o SUS não fornece, né? Mas é algo especializado que está disponível para pacientes com paralisia cerebral, para síndromes, para quem tem hipotonia. Sim. A ciência evolui, mas o nosso serviço de saúde não evolui na velocidade da ciência, né? Porque a gente vê isso em todas as áreas, né? Eu vim aqui um dia e gravei com uma musicoterapeuta que era presidente da musicoterapia aqui no Rio Grande do Sul, assim. E ela contando todos os benefícios que a musicoterapia traz, né, nos pacientes, assim, é impressionante. E aí ela me contou que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no SUS tem 3 musicoterapeutas. Exato. Então, assim, a gente está falando de algo que é ciência, não é aula de música, né? Como muita gente pode pensar. É uma ciência, ela já está regulamentada, já tem, né? Ela é uma graduação e tem 3 no Rio Grande do Sul. Aí a gente vem para um outro fator, né? A gente olha todo esse teu currículo aqui, né? Caramba, tu te dedicou muito a isso. E aí, o profissional do SUS não vai atrás de todas essas qualificações aqui para trabalhar pelo SUS, né? Exatamente. Então, ele acaba, o SUS tendo só o generalista, que é aquele que saiu da faculdade e ele vai fazer o beabá. Então, para uma pessoa que gasta tudo isso aqui em estudo, eu imagino que seja bem caro todas essas formações aqui, né? Então, esse profissional ele vai acabar ficando só no particular, né? Com certeza. Com certeza. E ele precisa ser valorizado porque ele investiu, né? Quando a gente investe, a gente quer um retorno. Claro. Né? E a gente tem uma diferença para outros profissionais. Então, o tratamento é diferenciado, então ele tem um custo diferenciado. Isso é da vida, né? O bom profissional, ele vai ser mais caro. Isso sempre, em qualquer área, né? E o profissional que estudou mais, que tem uma equipe melhor de retaguarda. A gente mesmo falava sobre isso ontem, né? Para eu poder estar aqui agora, eu sei que tem alguém lá no escritório que está me cobrindo, né? Isso tudo tem um custo. Com certeza. E os profissionais que a gente trabalha dentro da neuroafetiva, todos são especializados. Né? Os fisioterapeutas todos têm Bobat. A gente tem também os fonos com Bobat. Porque o Bobat é um conceito que pode ser feito por físio, fono e TO. Então, a gente também tem terapia ocupacional com Bobat, fonoaudiologia com Bobat. E os nossos profissionais são capacitados. Então, eles também precisam de um retorno financeiro à altura do que eles investiram, né, no trabalho deles. E para que a gente fique e tenha certeza de que o nosso paciente está sendo bem atendido. Está sendo atendido com a qualidade que a gente preza, né? Sim, toda a equipe tem que estar imbuída ali desse... E esses teus pacientes da paralisia cerebral, eles também fazem musicoterapia, por exemplo? A gente tem já um musicoterapeuta na nossa equipe. E eu sou suspeita, assim, porque é maravilhoso. É maravilhoso. O estímulo da música é algo, assim, ó, que traz muita diferença, traz muita mudança. A gente tem visto alguns casos bem bacanas, assim, sabe? Da criança interagir, entender a função dela naquela música ou naquele som e participar junto. Né? E é como tu disse, não é uma aula de música,
é uma terapia, né? Então, a gente observa, assim, as famílias gostam bastante, é algo bem lúdico também, que as crianças também gostam e isso traz um engajamento grande para eles. Com certeza. E aí a gente fala aqui, mais uma vez, da importância desse combo, né? Isso. E do quanto a gente vê, assim, eu falo muito do tratamento do autismo e o podcast que ele surgiu, a gente fala muito de autismo, mas, por exemplo, ele não tem o nome autismo no podcast, justamente porque a gente quis deixar aberto para a gente poder falar de outras questões que não só o autismo, né? Então, hoje é a primeira vez que a gente fala bastante de paralisia cerebral, que é uma coisa que eu tenho, por exemplo, no escritório, eu tenho muitos laudos de paralisia cerebral com autismo, né? Já me cobraram, né? Porque as pessoas nos cobram. Quando que tu vai falar? Daí falam de uma determinada síndrome. Às vezes, síndromes que eu mesma nunca nem ouvi falar, né? E é engraçado, porque às vezes acontecem umas coisas que eu fico assim, que estranho, né? Eu tive, por exemplo, esses dias, eu nunca tinha tido nenhum caso, eu nunca tinha nem ouvido falar de síndrome de Noonan. Nunca tinha ouvido falar. Daí apareceu um caso. Aí não, beleza. Tu acredita que 3 dias depois apareceu outro? Eu disse, gente, como é que pode, assim, né? Daí eu fiquei, mas então é mais comum do que eu imaginava, porque não é possível que em 2 semanas apareceram 2 pessoas, 2 crianças com a mesma síndrome. E as pessoas cobram. Então, eu disse, que bom que eu deixei o nome aberto, que eu não foquei só no autismo, pra gente poder falar de outras questões também, né? Porque a gente tá falando de saúde, a gente fala... eu sempre vou trazer muito esse viés da judicialização para o processo da saúde. Eu falo muito que no autismo eu não conheço um tratamento digno sem ser judicializado. E, por exemplo, para os casos de paralisia cerebral, que eu também tenho muitos, eu também não conheço. Porque se depender de SUS ou plano de saúde para receber um bom tratamento, isso nunca vai acontecer. Ou depender só se a pessoa... Só se a pessoa tiver condições. Mas é um tratamento caro porque existe uma frequência alta de terapia, uma carga horária alta de terapias e mais de uma terapia. Sim. Então, se torna algo realmente inviável para a família, né? E a gente fala, por exemplo, o teu paciente, ele é um paciente muito atendido a domicílio. Sim. Então, e aí, por exemplo, o nosso SUS não dispõe disso. Então, são pacientes que são traqueostomizados, né? Ou que têm uma condição grave de baixa imunidade, não podem estar sendo expostos, né? Sair, tem uma dificuldade grande de locomoção. E aí, né? Então, eles também precisam do tratamento e do melhor tratamento, né? Sim. E aí a gente volta de novo para a importância de judicializar, para a gente poder buscar um tratamento de fato para essas pessoas que elas já têm uma dificuldade tão grande, né? Sim. A gente teve agora recentemente o censo que pela primeira vez classificou ali os autistas, classificou as pessoas com deficiência, e a gente vê que é um número enorme. Então, assim, é uma parcela da sociedade que tem que ser olhada, né? Eu vejo, assim, por exemplo, a paralisia cerebral, na maioria das vezes, é um paciente que está dentro de uma casa fechada. Ninguém está vendo esse paciente, né? Então, hoje a gente fala muito, o autista está na rua. O autista está na escola, o autista, ele está sendo visto, então se fala muito. Mas e a paralisia cerebral? A pessoa está dentro de casa, na maioria das vezes, né? Sim. Ainda mais quando são maiores, porque às vezes quando é pequenininho, às vezes está indo numa instituição, ou está na escola, ou está num ensino especial. Mas depois, quando eles são maiores, já é difícil tirar da cama, às vezes os pais já estão com mais dificuldade motora também de tirar. Então, é um paciente que fica acamado e fica isolado. Tá? E aí perde socialização. E começa a regredir no seu desenvolvimento. Apesar da lesão da paralisia cerebral não ser evolutiva, a falta de tratamento pode piorar, com certeza, o quadro motor desse paciente. Quadro motor, quadro respiratório. Mas, se houver um tratamento adequado, a gente mantém, a gente melhora, a gente ganha. Porque dizem que tudo aquilo que a gente não usa, atrofia. Com certeza. Né? Então, no nosso cérebro, a mesma coisa.
A gente nasce com habilidades incríveis para muitas áreas, conforme a gente não vai utilizando, o nosso cérebro vai deletando elas, né? Isso é para tudo. A gente pode pensar no macro, né? Ah, não estou utilizando as minhas pernas para caminhar. Mas assim, ó, o simples toque. Uma criança com paralisia cerebral, que é mais acamada, ela tem a mesma quantidade de toque, de estímulo sensorial que nós, que vamos à rua, que uma criança que vai numa escolinha, que... Não. Então, aí a gente já tem uma alteração sensorial por desuso da sensibilidade, do toque, do auditivo, visual, de N coisas. Né? Tu tem uma criança que está restrita ao lar, restrita em casa com a família, que não tem diferentes estímulos visuais. Então, às vezes, tu vai sair com essa criança, ela se desorganiza, porque tá vendo muita coisa diferente, muita luz, muita cor diferente. E isso é uma questão de entrada sensorial, por conta da baixa socialização, por ficar mais em casa, do desuso dessa parte, né? Então, não é só em relação ao motor, que a gente pensa, não vou utilizar o meu corpo, então não estou caminhando, então, fica com atrofia. Mas tem outros sistemas no nosso corpo que também vão sofrer. Com certeza. E aí, de novo, né, a importância da gente falar sobre isso, da gente trazer isso para cá, e falar sobre essas pessoas, porque elas são tão cidadãs quanto nós, né? Então, elas merecem, elas devem ser olhadas diante das dificuldades que elas apresentam e tem que se encontrar medidas para que elas possam receber uma intervenção de qualidade, para que elas possam ter mais qualidade de vida dentro do que já é uma dificuldade. Com certeza. E algo também importante se levantar é saber que essas pessoas com paralisia cerebral, que estão mais acometidas, não necessariamente elas têm um cognitivo que acompanhe esse quadro motor. Né? Então, sim, elas precisam ser vistas, principalmente porque elas também têm opinião e também precisam de voz. Né? A gente sempre parte do princípio de que aquela pessoa está nos entendendo. E daí a gente vai ajustando, né? Conforme as respostas que a gente vai tendo. Mas a gente tem que partir de um princípio que a gente tem um entendimento. Porque o quadro motor não está 100% dos casos associados ao quadro cognitivo. Né? A gente vai ter pacientes com atraso no desenvolvimento cognitivo também, com certeza. Mas a gente vai ter pacientes muito graves motoramente e que estão com seu cognitivo mais próximo do normal. Então, e isso é algo que as pessoas, no geral, e até os profissionais, nossa, não entende nada, né? Mas existe, né? Existe alguém ali dentro, né? Às vezes a pessoa corpo. não consegue se comunicar, Com ela não certeza. consegue externar o que ela está pensando e sentindo, mas ela está pensando e sentindo como qualquer um. Com certeza. E aí é onde entra a comunicação alternativa aumentativa, né? Acho que esse é um bom próximo episódio, assim. A gente utiliza bastante na paralisia cerebral também, né? O uso de maneiras para que essa criança venha se comunicar e expressar o seu desejo, sua vontade. Sim, como se essa sentir que tu participativa. Antes, que faz pelo movimento ocular, ela consegue se comunicar. E é interessante como ela se sentiu mais ativa dentro da casa dela. Se sentiu, e isso trouxe questões até de personalidade para ela, que a gente não conhecia. Né? Questões dela mostrar a personalidade dela, porque então, se ninguém me pergunta o que eu quero fazer, ou qual roupa eu quero botar hoje, então, né? Eu não tenho voz. No momento que começam a me perguntar, se me perguntaram qual a roupa que eu quero, então eu posso dizer que eu não quero ir em tal lugar. Eu acho que até o básico, assim, do tipo, tô com frio, tô com calor. Isso. Né? Poder dizer, liga o ar, desliga o ar. A gente tem isso tanto, assim, no longo do dia, né? Agora eu tô com essa roupa, mas eu tava de casaco, deixei o casaco no carro. E aí, como é que faz quando tu não tem, né, essa comunicação? Sim. Então, é um dos pontos muito importantes, assim, que eu acho que ajuda muito no tratamento do motor, é associar com a parte de comunicação, assim. Sim. Fazer essa criança se tornar mais ativa, com mais autonomia, que é diferente de independência, né? Às vezes aquela criança não vai ter independência de ir, pegar sua roupa, vestir, mas ela pode ter a autonomia de dizer qual roupa que ela quer colocar. Claro.
Claro, não, e é um divisor de águas e a gente volta. Isso é dignidade, né? Isso é o básico, Sim. né? Tu poder vestir o que tu quer. Tu não precisar passar frio ou calor, né? Tô com fome, tô com sede, né? E não alguém ter que adivinhar o que tu tá sentindo, né? Exatamente. Isso é dignidade, né? E isso tá previsto na Constituição, né? Então, de novo, a gente falando da importância e do quanto é importante a gente falar da questão da importância da judicialização, né? Porque a gente sabe que a justiça falha, muito falha, né? Mas ainda é a única forma, né? Então, eu vejo muitos casos em que às vezes os clientes me perguntam assim: mas doutora, vai dar certo? Não sei se vai dar certo. Mas eu sei que se não entrar com o processo, não vai dar certo, Sim. né? Então, é a nossa realidade. A gente, pela experiência que eu tenho de escritório, a gente muito mais consegue do que não consegue. Mas claro que tem. A gente lida com decisões ruins o tempo inteiro. Mas sem o judicial, nada acontece. Porque então aquela pessoa está condenada a nada, né? Exatamente. Jane, a gente está chegando no final. Olha só. Oh. Tu viu só como o tempo passa? Muito rápido, a gente Passou nervoso? Com certeza. Olha só, viu? Eu sempre finalizo com uma pergunta, né, para todos os meus convidados. E eu sei que tu vai tirar de letra, porque eu conheço pessoas que são atendidas por ti e sei do envolvimento que tu tem com as famílias também, né? A gente percebe o amor do profissional. E isso é muito bacana, assim. E eu acho que foi uma unanimidade de todos os convidados que eu trouxe aqui. Todos eu vejo o brilho no olho que eu vejo em ti, sabe? Porque quando a gente fala de deficiência, quando a gente fala... É muito difícil, né? Lidar com tudo isso. A gente tem que, muitas vezes, ser psicólogo dos familiares. A gente tem que estar sempre amparando. A gente tem que estar sempre sendo força para essas pessoas. São famílias que já têm uma carga pesada, né? E a gente exerce esse papel. Tu na tua função, eu na minha, os outros convidados que vieram aqui igualmente. Então, se tu estivesse agora diante de uma família que, enfim, acabou de receber um diagnóstico, enfim, que passou a entender ali, né, a realidade que vai ter a sua vida dali para frente, o que tu diz para eles? Eu acho que a primeira coisa que me ocorre é a gente vai estar junto daqui para frente e a gente vai dar todo esse amparo, né? Dar todo o tratamento que a gente entende que é o eficaz e é o que ele precisa, né? E que a gente vai enfrentar isso juntos. É assim que a neuroafetiva e eu no meu trabalho, a gente encara isso. E no primeiro contato que a gente tem com a família, é assim que a gente leva as coisas, né? Que a gente vai trazer o melhor que aquela criança pode, dentro do possível dela, né? Que ela possa tudo que ela é capaz. Sim. Né? A gente não sabe do que ela é capaz, mas do que ela for capaz, a gente vai trazer essas experiências para que ela possa desenvolver dentro das limitações que ela tem, claro. Sim. Eu estava me lembrando agora de um caso de um menininho que eu, inclusive, te pedi para ir lá fazer uma avaliação. E que veio até mim, a pessoa, né? E era um caso bem grave. E aí a mãe veio desesperada, falando comigo, preocupada, pedindo ajuda. E aí eu te pedi para ir lá fazer uma avaliação. E eu lembro que a mãe, logo depois que tu saiu da casa dela, ela me chamou, assim, chorando, dizendo que ela não tinha noção das possibilidades do filho dela, né? Ele tem um quadro com várias questões, um quadro bem grave. E ela deixando claro que ela não tinha noção das potencialidades do filho dela, até tu dizer isso para ela. E ela é uma pessoa que vai na física, que vai na fono, né? É que tudo são experiências. Se a gente não oportuniza isso para esses pacientes, porque eles são muito graves, se a gente não tenta, a gente não sabe. Sim. Então, a gente supor que esse paciente não vai conseguir, não vai...
a gente é uma suposição, a gente precisa tentar e oportunizar. A gente precisa mostrar, ó, vamos fazer isso, é isso. E ver como que ele vai reagir. E a gente tem grandes surpresas nisso, sabe? Nesse experimento, a gente sempre tem grandes surpresas. E aí a família realmente fica assim, nossa, não sabia que ele poderia tanto, ou que ele teria a capacidade de evoluir, né? E é muito lindo isso. É muito assim, gratificante. Né? É muito gratificante poder ver isso e poder ajudar, né? Nesse percurso, né? A gente acaba sendo um pouco de escudo, né? Dessas famílias, né? Eu me sinto muito realizada no meu trabalho, muito grata pelas pessoas que chegam até mim, né? De várias formas, mas assim, por poder ajudar a dar um norte para essas famílias que às vezes não sabem por onde começar, que às vezes não sabem por onde continuar, né? Às vezes é por onde começar. Agora há pouco teve uma avaliação de um bebezinho de 4 meses, com diagnóstico de paralisia cerebral. Então, é por onde começar, né? Mas às vezes eu vou fazer uma avaliação de uma paralisia cerebral de 20 anos. Onde é que eu recomeço? Meu filho fazia tudo isso e agora ele não faz mais, ele está acamado. É um trabalho que eu acho que é bem aquilo que a gente vê. Eu fui numa palestra esses dias do Thiago Brunet. Uhum. E eu amo ele, né? E toda a questão muito da espiritualidade, assim, eu devo muito a ele porque eu comecei a ver. Ele tem programas diários no YouTube e tal, e eu comecei a ver. E aquilo foi... Eu fui ficando cada vez mais próxima de Deus, enfim, através dele. Depois eu procurei a igreja, mas ele veio antes mesmo de eu ir na igreja. E ele falava isso, assim, que quando o nosso trabalho ajuda mais o outro do que a nós mesmos, a gente tem um nível de realização que, tipo, né, que eu digo assim, eu digo lá no escritório, o meu dia mais feliz é segunda-feira. Eu sei que as pessoas adoram o sextou, mas eu amo a minha segunda-feira. Eu gosto de fazer o que eu faço. É muito bom ajudar as pessoas. É óbvio que dentro do dia tem muita coisa difícil que a gente passa. Tem estresse, tem um monte de coisa. Mas é bom estar ali. É gratificante poder ajudar alguém. É gratificante poder chegar e dizer assim, pode começar o tratamento. Né? Isso é assim... não tem preço isso, Não né? tem. E é interessante que isso é uma unanimidade de quem trabalha com esse universo, com esse público, porque realmente é isso. É a gente poder ver que a gente, com o nosso trabalho, a gente pode ser instrumento de ver pessoas fazendo aquilo que a gente nem imaginou que podia se fazer, né? Com certeza. É muito gratificante quando tu recebe mensagens das famílias. Nossa, olha só o que ele conseguiu fazer. Estou muito feliz. Nunca imaginei que ele fosse fazer isso, sabe? Que ele conseguiria. Agora tem um bebê que a gente está atendendo. E ele já está começando a dar os primeiros passinhos, assim. E a mãe falou, nossa, eu não esperava, assim, que ele conseguisse. Porque é uma criança que tinha um quadro respiratório, né, grave, né, que ficou em UTI. E agora ele tá assim, ele não fez nem um aninho. E já tá querendo começar a dar os passinhos. Daí a mãe mandou a mensagem toda emocionada, agradecendo, né? Então a gente fica realizado. Não tem outra palavra, Faz né? valer a pena o Grato, cansaço com certeza. do dia a dia, porque é cansativo, E né? a luta, às vezes, para conseguir dar o atendimento daquele paciente, no lado também da pessoa, de vocês, né? Quando vocês conseguem os processos, então isso também... E quando aquela criança começa a evoluir, isso também é gratificante para vocês, porque sem a ajuda de vocês... Claro. Isso não seria possível, Na verdade, né? eu brinco que a gente faz parte do tratamento Com multidisciplinar. A gente não está todo dia, mas a gente faz parte, né? Eu vejo isso, assim. Ontem eu recebi eu recebi uma mensagem de uma mãe que tem 2 meninos gêmeos. E a gente conseguiu o tratamento para os 2 meninos. São de São Leopoldo. E ela me escreveu uma mensagem linda. Né? Ela disse, doutora, a gente nunca teria condições financeiras de custear todo o tratamento que eles precisavam. E, tipo, hoje a gente está vendo que eles têm uma possibilidade, de fato, de se desenvolverem, né, graças ao teu trabalho, assim. E é isso mesmo, né? E aí foi bem legal, porque eu peguei
e mandei, printei assim, e mandei no grupo que a gente tem o pessoal do escritório. Eu mandei, isso não é só pra mim, né? Isso é pra todos pra vocês, todos. porque eu não faço nada sozinha, né? Claro. E aí, meu sócio disse que estava num evento e ele estava justamente falando do quanto era gratificante. Daí ele olhou a mensagem e ele disse, caramba, olha só, né? Tipo, é isso, né? É cansativo, a gente passa uns perrengues, mas vale muito a pena. Com certeza. Jane, muito obrigada. Obrigada. Viu que não doeu? Não, foi ótimo. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina falar do nosso trabalho. Obrigada pela pessoa que tu é, que eu conheço, né? Então, eu sei que tu é um ser humano, assim, com muita verdade, com muita luz, assim. E Obrigada. Uma profissional muito competente. A gente vê os resultados, né? E isso é muito, muito legal. Então, obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Te agradeço em nome de quem estiver assistindo. E se você gostou, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode gostar. Hoje é um assunto um pouquinho diferente, mas também dentro da mesma linha que a gente segue aqui no nosso canal. Te inscreve para não perder nenhum episódio, porque de repente o episódio que tu perdeu era justamente aquele que tu mais precisava ver. Curte e é isso. Até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau.